Eu falo agora com a Marcela Kawati, ela que é economista-chefe da Lifetime, que já está aqui comigo. Marcela, muito bom dia para você, querida. Bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Vamos lá, então, falar sobre toda essa movimentação, né, nessa engrenagem aí, do mercado global, né, que a gente tem tido essa rotação de portfólios que vem acontecendo, mas particularmente com essa notícia que ontem, aí me chamou bastante a atenção essa queda do dólar. Ontem a gente teve essa determinação aí da China em comprar menos treasuries americanos, isso aumentou ainda mais essa desvalorização do dólar a nível global. Essa notícia, na prática, representa exatamente o quê? Correção pontual ou uma tendência maior de desvalorização a nível global da moeda norte-americana? Na verdade, representa a segunda opção, né? Uma tendência de que o dólar perca um pouco mais de força nos portfólios globais. Mas isso não é algo novo. A China fez essa determinação agora, mas a gente vê esse movimento de diversificação dos bancos centrais em relação ao seu portfólio, e aí saindo um pouco do dólar e procurando investimentos alternativos, já desde 2022, quando teve a invasão da Ucrânia pela Rússia e os Estados Unidos começaram a usar o dólar como se fosse uma arma de guerra. A gente chama isso de weaponização do dólar, né? Que aí eles congelaram ativos russos para que a Rússia não pudesse acessar os seus ativos em dólar, determinou que as empresas russas não pudessem mais transacionar em dólar, enfim. Tudo isso começou a fazer com que os bancos centrais começassem a procurar alternativas à moeda americana. Esse movimento estava sendo bastante gradual, até que chegou 2025 e esse movimento se intensificou por conta das incertezas que estavam vindo ali dos Estados Unidos. E agora essa decisão vinda da China, ela acaba então colocando um pouco mais de potência nessa intensificação que a gente estava vendo. É claro que ninguém tem como cenário base que o dólar perca a sua posição como principal moeda do mundo, mas ela perde sim, né? O dólar perde sim parte do seu protagonismo. E aí isso acaba tendo efeitos também sobre outros ativos, como o real brasileiro. A gente vê o real se valorizando frente ao dólar, não porque a nossa estrutura econômica esteja melhor, mas sim por conta da fraqueza da moeda americana. Pois é, aí com base nisso, né, você já me deixa aqui o gatilho para a próxima pergunta. Se a gente deve ainda continuar vendo, porque mesmo, né, tendo essa tendência de desvalorização a nível global do dólar, existem esses fatores domésticos, né, que aí acabam impactando nessa potência da nossa moeda para poder continuar acompanhando essa tendência de desvalorização, nessa comparação cambial. Temos suporte para isso no real ou a gente chega num limite, aí existe algum fundo que você acredita que o real não sustenta qualquer tipo de valorização em relação ao dólar? Para responder essa pergunta, eu vou voltar ali um pouco do histórico do real contra o dólar. Lá no final de 2024, o Brasil vivia uma crise de confiança, em que a gente tinha desconfiança em relação à política fiscal e à política monetária. Naquela época, o câmbio chegou a 6,20, 6,30. Depois disso, em 2025, o câmbio voltou e aí testou aqueles patamares de 5,20. O que mudou internamente de lá para cá? As incertezas fiscais continuam no radar. A gente viu o ano eleitoral começar, inclusive, com aumento de gastos, reajustes para servidores. A desconfiança em relação ao que será das contas públicas continua bastante proeminente. Por outro lado, a política monetária, essa sim tem se mostrado bastante técnica, né? O presidente do Banco Central, que assumiu no começo de 2025, tem tomado decisões ali para perseguir a inflação na meta, o que é muito bom. Então, o que mudou em 2025 internamente foi a questão da política monetária, mas boa parte das incertezas, as ligadas à política fiscal, continuam muito fortes. Portanto, o que a gente tem de queda, né, do câmbio tem muito mais a ver com o que aconteceu lá fora, com as incertezas em relação à economia americana e à fraqueza do dólar,
do que com o que aconteceu aqui dentro. Estou contando aqui, né, todo esse histórico para dizer o seguinte: se a gente tiver algum tipo de melhora fiscal, algum tipo de inclinação, especialmente do próximo governo, já que a gente está em ano de eleição, algum tipo de inclinação para ajuste de contas públicas, aí a gente pode ter um câmbio que pode sim chegar a R$ 5, porque aí a gente vai ter a parte interna melhorando. Agora, se as questões fiscais piorarem ou se a gente tiver algum tipo de reversão da política monetária, aí sim a gente pode ter um câmbio pior. Eu sei que eu não respondi a pergunta objetivamente, mas é porque ela depende sim de todos esses fatores para que a gente imagine o que pode ser do câmbio daqui para frente. Não dá para poder a gente pegar apenas um ponto para trazer uma análise sobre essa questão do câmbio, né, Marcela? Mas olha, olhando nesse momento, Marcela, para o cenário que a gente tem de Brasil, né? Quando a gente fala no patamar de $1 a R$ 5,18, e há quem já tenha projeções aí para dólar 4,40 como sendo um preço mais justo nesse momento. É muito difícil a gente trazer uma precificação assim exata, mas eu quero entender mais de impacto sobre isso, sobre a nossa economia. A gente está aí hoje para poder divulgar IPCA, a gente sabe que dólar mais alto também encarece os preços no Brasil, mas em contrapartida, um dólar muito barato também impacta bastante o nosso setor exportador e isso acaba trazendo também alguns efeitos. Existe algum patamar que vocês trabalham como sendo realmente um preço interessante para câmbio nesse momento aqui no Brasil? O valor justo do câmbio é muito difícil de ser calculado, né? E dadas as questões fiscais, eu acredito que esse câmbio de 4,40 me pareça muito otimista. É alguma coisa acima de 5. Com relação aos impactos na economia brasileira, o que a gente tem, por enquanto, é a economia brasileira se beneficiando do câmbio mais favorável. Isso porque, especialmente no lado da inflação de alimentos e na inflação de bens industriais, a gente vê um impacto positivo. Os alimentos no domicílio recuaram bastante ao longo de 2025 e nesse dado do IPCA que sai hoje, né, o primeiro de 2026, a gente deve ver uma continuidade desse recuo e o mesmo vale para os bens industriais, porque são grupos aí que têm uma ligação com o câmbio muito forte. Olhando a parte do setor exportador, é claro que ele acaba sofrendo um pouco mais com o real mais valorizado, só que alguns desses setores que têm ali como foco a exportação também tem como alternativa abastecer o mercado interno. E dado que a gente tem uma demanda bastante aquecida, principalmente por conta do mercado de trabalho que está bastante forte desde o final da pandemia, esses setores também conseguem mudar ali o seu mix de venda, né, entre o setor interno e o setor externo. Então, mesmo que esse setor tenha ali algum tipo de prejuízo por conta do real valorizado, essa possibilidade de mudar o público acaba ajudando. Então, olhando como um todo, a economia brasileira acabou sim se beneficiando desse real mais valorizado. Paty, muito obrigada pela tua participação, economista-chefe da Lifetime aqui com a gente. Obrigada pelo seu tempo. Uma boa semana para você, boa terça-feira e até uma próxima. Muito obrigada. Até mais.